Noel carrega consigo o legado de seu avô, o Seeker lendário Overdeath, em um mundo onde a força era tudo. Mas por ironia do destino, Noel não possuía a habilidade de caçar as bestas das profundezas, por possuir a pior classe, o Eloquente, que o obrigava a contar com sua mente brilhante e companheiros para enfrentar essas criaturas que trouxeram o inferno pra Terra. Mas Noel possuía o sonho de se tornar o Seeker Supremo, e para isso ele decide formar o clã mais poderoso do continente, usando sua habilidade única para unir companheiros confiáveis. Mas será que são realmente confiáveis? Bom, para descobrir é só deixar aquela inscrição e dessa forma você participa da nossa meta de inscritos. E para se tornar um ser lendário é só curtir e comentar bastante, que isso me ajuda muito a continuar trazendo a nova temporada. Mas chega de conversa e bora pro primeiro episódio dessa nova temporada. Os abismos das profundezas se manifestavam quando a mana chegava a um nível crítico, trazendo consigo os demônios do Void. E quanto mais profundo, mais poderosas seriam as bestas. E naquela noite, na cidade de Noel, surgiu um abismo de profundidade 12, que trouxe bestas do nível Lorde, o que obrigou o seu avô a lutar novamente. E incapaz de fazer algo, o pequeno Noel ficou no abrigo, enquanto o lendário Overdeath protegia a cidade. Afinal, um homem jamais poderia deixar alguém subestimá-lo. E com o fim da batalha, Noel vai em busca de seu avô e se depara com seu corpo dividido ao meio. E ele diz que a idade chegava para todos e esse era o fim de um Seeker. E ao fazer da luta o seu propósito, você caminhava ao lado da eliminação. E pergunta se Noel realmente queria se tornar um Seeker trilhando o mesmo caminho que esse velho. O que Noel confirma, então seu avô pede que ele se torne um Seeker que jamais seria derrotado. E Noel promete se tornar o Seeker Supremo, fazendo seu avô sorrir. E ao dizer que o amava, Brandon encontra o seu fim, após derrotar uma besta de profundidade 13. E depois de 2 anos de sua promessa, Noel, que possuía a pior classe de suporte, o Eloquente, se encontrava lutando junto ao seu grupo, que enfrentava uma espécie de vampiro, e um de seus companheiros questiona por que não foram atrás da rainha, já que os menores eram apenas cópias e seriam exterminados ao derrotá-la. E Noel explica que essa missão era dura para pessoas de rank C como eles, mas se derrotarem os inferiores, a rainha se tornaria mais fácil. E se pensar apenas em eficiência, seriam eliminados. O que Walter entende, afinal apenas conseguiram a missão de rank B por conta da habilidade e lábia de Noel, que se lembra que a classe Eloquente invocava palavras com efeito de buffs, mas possuíam a pior habilidade de combate, então dependiam dos companheiros para sobreviver, o que fazia eles serem tratados como tolos, e acabam sendo surpreendidos pelo ataque da rainha vampiro, que deixa Noel em apuros. Tanya até tenta ajudá-lo, mas a rainha a ataca e Lloyd e Walter se juntam à batalha e admitem que eram impotentes sem os buffs de Noel. E Walter pede que ele diga algo e questiona como ele queria ser considerado um Eloquente dessa maneira, fazendo Noel se lembrar de seu avô e manda ele não subestimá-lo, e usa uma poção junto à sua arma para sair do gás, porque iria mostrar como um Eloquente lutava. E dessa forma ele começa a invocar uma série de palavras que melhoram as habilidades do grupo em 25%, além da resistência e mana de seus companheiros, e começa a dar ordem a eles, mas os vampiros inferiores surgem atrás de Noel, deixando Tanya aflita, mas ele invoca outra palavra que aplica o efeito de estabilidade mental, acalmando Tanya. E com 74 segundos, Noel decide cuidar dos mais fracos, enquanto seus companheiros lidavam com o corpo principal, e com sua arma mágica ele congela 2 vampiros, restando apenas 43 segundos, mas as garras do último o perfurariam em 28. E como tinha apenas uma bala, ele decide disparar contra a rainha, e usa outro buff para que seus companheiros ativem suas habilidades contra a rainha, e com isso eles conseguem arrancar sua cabeça, mas ficam aflitos ao ver que o vampiro tinha o atingido. Mas na verdade faltou pouco para atingi-lo, já que ao derrotar o corpo principal
final os menores paravam de se mover. E com o timer finalizado e o líder eliminado, o abismo é desfeito. E Noel se lembra de quando contou ao seu avô sobre sua classe, mas seu avô disse que ele era a cara de sua falecida mãe. E diferente dela, ele tinha talento para ser um Seeker, assim como ele. Então não devia se importar por ser um eloquente, porque ele iria treiná-lo para ser o melhor Seeker de todos. E Noel promete que um dia iria superar até mesmo seu avô, mesmo com a classe mais fraca. E vamos até a capital imperial, que se tornou próspera graças à magia engenharia, apesar de suas terras serem suscetíveis aos abismos. E a atividade econômica principal do império seria o uso dos materiais das bestas na magia engenharia, o que tornou os Seekers, aqueles quem caçavam as bestas e purificavam os abismos, admirados pelo povo. E ao fazer 15 anos, Noel se tornou um deles e se mudou para Etrai, em busca de companheiros, afinal eloquentes não podiam lutar sem eles. E agora ele contava com Walter, o guerreiro, Tanya, a curandeira, e Lloyd, o espadachim e líder, até ganhar a experiência para cumprir suas ambições. E Walter questiona se estava tudo certo com Noel, já que vieram celebrar, mas talvez ele ainda esteja irritado com o pagamento de 5 milhões, já que tinha certeza que conseguiria mais 500 mil. E aconselha que ele não se importe tanto com dinheiro, e apostava que seu querido vovô diria que Seekers precisavam ser maiores que isso, fazendo Noel se lembrar de seu avô falando que Seekers precisavam se concentrar no dinheiro e deviam ir para as batalhas com os melhores equipamentos, já que sem dinheiro não conseguiriam chegar ao topo. Então não devia se importar com os comentários das pessoas, já que a notoriedade era a honra para os Seekers, e por isso não podia deixar que ninguém o subestime. E dessa forma ele diz que não estava irritado e já tinha encerrado a conversa. E Walter diz que a ganância de Noel poderia afetar a reputação do grupo. Então ele responde que na verdade quem estava certo era o grande Walter, deixando ele furioso, e Noel começa a provocá-lo. Então Walter manda ele tomar cuidado com o que estava falando, afinal estava sempre se escondendo atrás deles, dando ordens em um lugar seguro enquanto eles colocavam suas vidas em risco, fazendo Noel perceber que era dessa forma que ele realmente se sentia, e continua o provocando, mas Lloyd o separa. E Tanya diz que eles realmente eram idiotas, mas com seu modo cavalheiro, Lloyd pede que ela não diga isso de seus companheiros preciosos. Então em seguida eles compartilham o prêmio, reduzindo as taxas, resta 250 mil para cada, o que deixa Tanya desanimada. Então Lloyd tenta consolá-la, e Noel diz que trabalhos como esse que pagavam alto eram difíceis, já que eles eram terceirizados, diferente dos clãs, que recebiam tarefas do governo, e normalmente os clãs recebiam os grandes trabalhos, e ao terceirizá-los, eles cobravam uma grande comissão. E pergunta como estava os ativos do grupo, e Lloyd responde que tinham cerca de 12 milhões. Então Noel se oferece para cobrir a diferença para fundarem um clã, já que dessa forma iriam parar de pegar os restos. Mas Tanya estava insegura por serem novatos de rank C, que não estavam prontos para administrar um clã, fazendo Noel questionar quando estariam e quanto tempo iria levar para terem confiança. E enquanto não fundarem o clã, continuariam sendo novatos, e como Seekers, ele estudou os clãs por muito tempo, então possuía o conhecimento necessário, mas faltava a experiência, que só podia adquirir com a prática. E se continuarem parados no mesmo lugar, nunca iriam conquistar nada, e Lloyd diz que ainda eram jovens e inexperientes, então talvez o governo não dê missões para eles. O que Noel não considerava um problema, afinal eram jovens e bonitos, e o Império estimulava os Seekers, já que queriam que um grande número de cidadãos se tornem Seekers, e os Seekers famosos passam a ser admirados como heróis pelo povo, e a juventude, beleza e carisma era o que a maioria dos clãs de sucesso possuía, e com um contrato de garotos propagandas ganhariam patrocínio, mas Tanya não sabia se gostava dessa ideia, e Walter concorda com Noel, afinal não adiantava continuar perdendo tempo dessa forma, já que queria poder, fama e dinheiro para conseguir todas as garotas que o interessava, e questiona se Tanya tinha uma oferta melhor ou se seria dele se ficasse ao seu lado, mas Lloyd chama sua atenção e Noel diz que agora eram 2 contra 1, então queria que Lloyd como líder dê sua opinião, já que não iria ceder, e
se disser não, então iria querer o seu dinheiro de volta dos ativos e deixaria o grupo, afinal tínhamos dito desde o início que seu sonho era se tornar um Seeker maior que o grande Overdeath. E depois do bote de uma cobra, Lloyd decide aceitar o seu pedido de fundar o clã, já que teriam que tomar essa decisão em algum momento, mas seria melhor falar sobre isso depois de amanhã, quando o efeito do álcool passasse. E Noel os agradece por ter entendido seu lado e se despede de todos, mas Tanya parecia aflita ao dar boa noite pra Noel. E na manhã seguinte, Walter corre até Noel e anuncia que Lloyd e Tanya os traíram, deixando Noel surpreso enquanto os dois deixavam a cidade. Lloyd deixa um bilhete explicando que adquiriu diversas dívidas ao fazer péssimos investimentos e usou os 12 milhões do grupo para pagar essas dívidas e fugir junto a Tanya, fazendo Noel dar risada da queda de Lloyd e pergunta onde e quando Walter encontrou esse bilhete. E ele explica que encontrou no alojamento de Lloyd, mas ao chegar em seu quarto ele estava vazio e o dono do alojamento entregou essa carta e disse que Lloyd deixou o quarto na noite passada quando os portões da cidade estavam próximos de se fechar, fazendo Noel notar que já se passaram 12 horas desde que fugiram e talvez possam descobrir onde eles estavam através do portão que partiram. E com a possibilidade de alcançá-los, Walter o chama para partirem, mas Noel questiona o que iriam fazer ou se ele iria apenas bater nos dois e depois dar risada. Afinal, a fada musculosa sempre criava roteiros que eram só alegres, mas devia lembrar que eles os traíram, então apenas alcançar e conversar não iria ser o suficiente, e no pior dos casos teriam que lutar até o último ficar em pé, e questiona se Walter poderia eliminá-lo, o que ele concorda, mas precisaria de sua ajuda, fazendo Noel questionar se então ele não teria problemas em lutar contra Tanya, mas mesmo se vencer não iriam recuperar o dinheiro, e como eles sabiam disso, Lloyd e Tanya decidiram partir, como em uma escapada amorosa, fazendo Walter questionar se iriam apenas aceitar, o que Noel nega, afinal seu lema era devolver 100 vezes mais. Noel anuncia que foram traídos por seus antigos companheiros, que fugiram depois de desviar o dinheiro do grupo e oferece 2 milhões para quem os trouxer com vida, deixando os Seekers empolgados, e Walter questiona o que ele estava planejando. E Noel explica que mesmo se os encontrar, eles não poderiam fazer nada sozinhos, e se não procurarem uma grande área, não encontrariam seus pares, o que deixa Walter confuso. E enquanto os Seekers partiam, Noel se questionava se tinha errado, mas um homem o chama, conforme o planejado, e nos fundos ele diz que encontrou um casal no caminho de volta, mas não iria falar de graça, então Noel oferece 1 milhão, já que o grupo dele não conseguia derrotá-los, e por isso queria sua ajuda em troca da informação, mas como o grupo do velho tinha 4 pessoas, ele pede 1,5 milhão, o que Noel recusa, e se ele não aceitar 1 milhão, a negociação seria encerrada, afinal ele era apenas um pobre coitado tentando a sorte, e apostava que ele vivia sem dinheiro, então não podia escolher muitos trabalhos, fazendo ele concordar, e com isso ele pede que Walter se reúna com o grupo do velho enquanto ele cuidava de algumas coisas antes de partirem. E no portão, Walter pergunta se Noel estava confiante sobre lutar contra Lloyd e Tanya, o que ele confirma, afinal não teria um pingo de piedade, e confessa que sempre teve um plano para caso seus aliados o traíssem, fazendo Walter questionar se ele nunca confiou em seus companheiros, mas Noel não acreditava que confiar significava ter uma fé cega, e aconselha que ele também duvide deles, mas se quiser poderia esperá-lo na cidade, o que Walter recusa, e Noel diz que se ele não estiver completamente dedicado, isso se tornaria muito doloroso. Mas enquanto isso, Lloyd e Tanya chegavam em uma vila onde são surpreendidos pelo grupo de Noel, e quando Lloyd saca sua espada, Noel invoca a palavra não se mexam, aplicando um stun nos dois, que são levados pro cemitério, onde Walter estava indignado, mas Noel o acalma e questiona se aquela história de investimento era uma mentira, e se na verdade ele apostou no tigrinho dos mundos de fantasia, onde conseguiu aquelas dívidas, e Lloyd tenta pedir desculpas, deixando Walter furioso, mas Lloyd também se irrita por eles terem colocado todo o peso da liderança em suas costas,
dívidas. E não era como se ele quisesse gastar o dinheiro do grupo, mas quando menos esperava, ele notou que estava com dívidas enormes e não podia fazer nada. Então, se quiserem criticá-lo, eles podiam ficar à vontade, mas questiona se eles realmente tinham o direito de fazer isso por ter empurrado toda a responsabilidade pra ele. E Noel chuta sua cara, deixando Walter em choque, enquanto Noel dizia que ele tinha esse direito, afinal ele sempre quis ser o líder, e continuou o chutando e dizendo que se quiser o seu perdão, então deveria receber mais 1000 chutes, e depois disso escutaria seu pedido de desculpas. Mas Tanya pede que ele pare de chutá-lo, e Noel questiona se ela quem queria ser chutada no lugar dele, afinal era a favor da igualdade de gênero, deixando ela em choque. E com uma aura ameaçadora, ele manda ela falar se também estava apostando e usa a palavra confessar, fazendo a menina admitir que também gastou o dinheiro do grupo, mas a culpa das percas eram do idiota do Lloyd. E assim que o efeito passa, ela fica indignada por ele ter usado uma habilidade de controle da mente, o que era ilegal para ganhos pessoais. E Noel responde que se fosse o caso, ele iria direto pra cadeia, mas como ela era uma criminosa que desviou o dinheiro do grupo, a lei imperial o permitiu usar a habilidade de controle da mente, se for pra fazê-la confessar seus crimes. Então ela quem iria direto pra cadeia e dá os parabéns aos dois que seriam punidos com 10 anos de trabalho forçado, mas o Seeker o interrompe e pede o seu pagamento de 1 milhão, e Noel pede que ele espere, e o velho agarra o seu braço e diz que era melhor ele não estar os enganando, deixando Noel furioso. Ele manda o velho não encostar nele e esperar em silêncio, afinal ele não passava de um Seeker fracassado de equipamentos baratos, deixando o velho irritado, mas ele não teve a mínima chance contra Noel, que usa um soco que aprendeu com seu avô pra paralisá-lo, e se lembra dele ter o dito que como os eloquentes não podiam aplicar buffs em si mesmo, ele deveria usar essa técnica pra se proteger, já que não queria que ele perdesse a vida. Mas a chegada do comerciante de pessoas, Finocchio Barzini, deixa todos em choque. Finocchio pergunta ao seu querido Noel se tinha demorado muito, e Noel se lembra que esse era um dos tenentes da maior família do mercado negro, a família Luciano, e Finocchio era o chefe dos Barzinis, um homem refinado, mas vulgar, alegre e cruel, um verdadeiro duas caras, conhecido como o palhaço louco, e diz que ele realmente tinha demorado. E Walter pergunta se era isso que ele estava tramando, o que Noel confirma, e como sabia que aqueles dois não tinham dinheiro, ele iria vendê-los para recuperar o que perderam, fazendo Tanya implorar que ele não faça isso, mas Noel responde que dessa forma não teria escolha, a não ser entregá-los para a polícia, que iria forçá-los a trabalhar nas minas por 10 anos, onde apenas 2% dos prisioneiros sobreviviam, mas talvez eles tenham sorte e encontrem um mestre gentil, deixando os dois em choque. E após avaliá-los, Finocchio diz que valiam apenas 6 milhões, por estarem em um péssimo momento, já que a igreja da Santa Cruz estava prestes a emitir um decreto de voto de pobreza, fazendo os ricos reduzirem seus luxos, e gastar demais com pessoas poderia atrair a ira da igreja, fazendo Noel notar que até mesmo o submundo que controlava a cidade não podia desafiar a igreja. E Finocchio fica feliz por seu querido Noel ter entendido, e Noel aceita vendê-los por 11 milhões, deixando Finocchio indignado por ele ter aumentado o valor em 5 milhões, mas toda vez que ele questionava o valor, Noel o elevava até chegar em 15 milhões, deixando Finocchio irritado. Ele questiona se Noel queria virar comida de porco por estar tirando com sua cara, mas Noel explica que se ele os comprasse por 15 milhões, ele diria a todos que ele os comprou por 30, porque mesmo com o decreto religioso, o sempre atento Finocchio Barzini comprou um casal por 30 milhões, o que seria interessante para os ricos, e como aqueles dois eram jovens e bonitos, ele poderia vendê-los por 90 milhões, mas apenas precisava pagá-lo 15, e Finocchio responde que se descobrirem não ficaria barato para nenhum dos dois. E Noel comenta que esse tipo de risco era como um piquenique para Finocchio, que admite que sabia que ele tinha um parafuso solto, mas não achou que fosse ser tanto, e até oferece uma vaga na posição de chefia em sua família, mas Noel recusa e pede sua resposta, fazendo Finocchio
concordar em comprá-los e com um tom ameaçador, ele manda que o grupo do velho esqueça tudo que tinha ouvido e depois de receber o adiantamento combinado, Noel escuta Tanya implorando para que ele a salve, mas ele responde que companheiros não apostavam com o dinheiro dos outros e quem traiu uma vez sempre seria um traidor e dá adeus a Tanya, que muda completamente de personalidade. Irritada, ela manda Walter ajudá-la. Afinal, se estava apaixonado por ela, ele devia ajudar, mas não estava surpresa, já que ele não passava de um inútil com músculos, que não fazia nada nas horas importantes, deixando ele em choque. E Pinóquio reconhece que as mulheres eram realmente maldosas. E depois de Noel pagar o velho, ele o chama de diabo, que apenas servia para dar buffs, o que Noel acha irônico. Afinal, os Seekers caçavam bestas para viver, e chamá-lo de diabo era a maior forma de ressentimento. Então iria usar esse título para se tornar o mais forte do mundo. E no dia seguinte, Noel entrega uma bebida para Walter, que decidiu deixar de ser um Seeker, apesar dos conselhos de Noel, que ainda o queria ao seu lado, para reconstruírem a Blue e Byung, mas Walter estava decidido a deixar essa vida. E depois da despedida, ele pensa que não sabia se Noel tinha coração ou não, e se lembra que, na verdade, Tanya era apaixonada por ele, que estava procurando algo diferente e não uma namorada, já que a única coisa que ele queria era ser o mais forte, e reconhece que entre eles Noel era o único especial, e deseja sorte a Noel, o melhor amigo que poderia ter tido. E enquanto isso, Noel pensava que voltou a estaca zero, mas ao ver a pele de uma cobra, ele se lembra que elas trocavam de pele para ganhar escamas mais fortes, e era isso que ele precisava para que a Blue e Byung possa renascer. Uma garota sorri ao finalmente encontrar Noel, que estava aguardando candidatos para formar um novo grupo, mas Wolf tentava recrutá-lo para seu grupo, que Noel considerava talentoso, e dentre os Rank C, eles eram os novatos mais promissores, mas Noel responde que apenas se juntaria se fosse o novo líder, o que todos os membros concordam, afinal ele era mais inteligente, o que Wolf também concorda, mas fica indignado ao lembrar que ele quem era o líder e fundou o grupo, mas uma menina questiona se ele era Noel Stolen, deixando todos em alerta, e Noel fica surpreso por nem mesmo Lícia, uma especialista em observação, ter notado sua presença, e ela se apresenta como Alma e veio por conta de seu cartaz. E Noel pergunta qual era a sua classe e rank, e a garota responde que era reconhecimento e estava no rank C, o que Noel achava excelente, e talvez se ela tivesse aparecido antes teria sido perfeito, mas o que ele realmente queria saber era o porquê ela queria ser uma Seeker, e Alma responde que não tinha interesse nisso e apenas se interessava nele, o neto de Overdeath, fazendo Noel questionar se ela conhecia o seu avô, o que Alma nega, mas o avô dela lutou contra ele, que cortou o seu braço, e Noel pergunta se ela estava ali para se vingar, mas Alma diz que não faria algo tão improdutivo e apenas queria ver que tipo de Seeker o neto de um herói tinha se tornado, o que Noel entende. Como seu avô já tinha falecido, ele pede desculpas por ele, e Alma diz que seu avô também faleceu e como aquilo estava no passado, ele não precisava pedir desculpas, deixando Noel curioso sobre quem seria o avô dela, e Alma responde que ele se chamava Alcor, deixando todos em choque, porque esse era o nome do fundador da guild, que eliminava qualquer um por dinheiro, um Seeker lendário, mas um homem questiona se essa garota era realmente a neta de Alcor, porque não podia sair contando mentiras por aí, mas Wolf diz que isso não tinha nada a ver com ele, e Logan responde que as tavernas de Seekers tinham suas próprias regras não escritas, e apenas Seekers com um certo prestígio eram permitidos, e Alma pergunta a Noel o que determinava o prestígio de um Seeker, e ele responde que de começo seria a classe e o rank seguido da força que qualquer um possa reconhecer, e Alma diz que então apenas precisava dar uma surra naquele macaco convencido, deixando Logan enfurecido, mas ela acaba com ele em poucos segundos, e claro que Noel contrata a menina de imediato, mas a Alma acaba ficando com fome. De inscrição no canal, então aproveita essa oportunidade para fazer parte da nossa comunidade que tá com a meta de 35 mil inscritos,
inscritos. E pra continuar recebendo os próximos episódios, você só precisa curtir e comentar, que isso me ajuda demais. Mas agora, bora pro anime. Noel confirma que ela realmente era neta de Alcor, e Alma questiona se ele não acreditava nela, que acreditou que ele era um neto de Overdeath na mesma hora, graças aos seus olhos, que dizem que estava disposto a qualquer coisa pra chegar ao topo. E lembra que seu avô a alertou pra nunca lutar contra Overdeath, que era imprevisível, e Noel pergunta se ela estava treinando pra ser uma eliminadora, o que Alma confirma, e apesar de não ter chego no rank B formalmente, ela já atendeu os requisitos, deixando Noel curioso sobre o motivo dela não ter se juntado à sociedade de eliminadores, e Alma revela que esse era o plano e se lembra de ter vencido facilmente o seu adversário do teste, que implorou por sua vida, mas seu avô tinha dito que os mais fortes sobrevivem e os fracos oferecem a vida ao deus do inferno. E o homem disse que isso era do passado, antes do novo líder, o que Alma não ligava. Mas o atual líder, Simon, impediu que ela eliminasse aquele homem e disse que ela não servia, então a expulsaram, mesmo reconhecendo sua força. E além disso, eles estavam fazendo mudanças sobre uma nova liderança, então não precisavam dos tipos de eliminadores antigos, já que deixariam de ser um tipo de sociedade secreta independente para estar sob o controle do governo, como espiões, deixando Noel surpreso. Afinal, essas eram informações muito importantes que não se falava enquanto comia, fazendo Alma se lembrar que ele tinha dito que isso era confidencial. E Noel pergunta se iriam enviar pessoas para apagá-lo por saber demais, mas Alma responde que não precisava se preocupar, já que sua irmã mais velha estaria ali para protegê-lo, deixando ele indignado. E no dia seguinte, Noel explica sobre os buffs dos Eloquentes, que tinham uma variedade de efeitos, e um desses efeitos podia encerrar uma batalha em um piscar de olhos, mas se usado de forma errada, ele acabava com o grupo, e por isso quem dava o buff precisava avaliar toda a batalha, e ao dar ordens ele extraía o melhor de seus colegas de equipe. Mas no entanto, eles não conseguiam aplicar buffs em si mesmo, por serem uma classe que não consegue lutar e sobreviver em batalhas. Mas Alma sabia que ele conseguia, o que Noel concorda, senão já teria sido eliminado, e em seguida ele explica que a fauna e a flora podiam sofrer mutações pelo abismo, e apesar de não serem perigosos como feras, eles eram perigosos o bastante para se tornarem caças de um Seeker, e ele queria que ela o traga um coelho com chifre, o que ela achava muito fofo, mas Noel alerta que eles eram muito agressivos, e como experimento ele queria que Alma pegasse um deles enquanto estava sob o efeito de um de seus buffs, mas Alma responde que não precisava de suporte para algo tão fácil, fazendo Noel questionar o que ela achava que iria acontecer se ele der um buff além do normal, e ela responde que uma tarefa fácil se tornaria ainda mais fácil, o que Noel achava normal de se pensar, mas na prática não era tão simples, já que era necessário a habilidade de se aproveitar de seus buffs, e pergunta se ela tinha a habilidade Acel, que dobrava sua velocidade, uma habilidade de sua classe, o que Alma confirma. E como podia acumular essa habilidade, ela conseguia aumentar sua velocidade em 5 vezes. E Noel questiona se ela podia usá-la desde o começo, o que Alma nega, afinal ela teve que treinar para fazer seu corpo se ajustar à velocidade, senão seus músculos e ossos seriam destroçados. E Noel explica que o mesmo funcionava com os buffs, então levava tempo para se adaptar às capacidades aumentadas, e esse teste diria o quanto ela era compatível, e até mesmo o seu antigo grupo levou meio mês para se acostumar. Mas Alma diz que ele não precisava se preocupar, e Noel pergunta quantos coelhos tinham ao redor, e ela responde que tinham 13, o que Noel considerava suficiente, e aplica alguns buffs nela, que sente a energia crescendo dentro de si. E Noel explica que se ela seguir todas suas ordens, todas as habilidades
habilidades seriam melhoradas. E nesse momento, ela devia ser capaz de aumentar sua velocidade em 6 vezes. E para passar no teste, ela precisava pegar ao menos um coelho em 10 segundos. E ao usar sua habilidade, ela fica impressionada com o que o eloquente podia fazer. Afinal, seu corpo estava leve como uma pena e entrega os 13 coelhos para Noel, que fica impressionado por ela ter conseguido em 8,6 segundos. Mas o mais impressionante seria que ela se adaptou aos seus buffs facilmente, e esse talento natural até o deixava com inveja. E com o teste finalizado, eles poderiam aceitar a primeira missão como um grupo, deixando Alma empolgada, já que nunca entrou em um abismo antes. Mas Noel mostra uma carta de uma pequena vila, onde limparam os monstros, e o líder da cidade pediu que Noel acabasse com um grupo de ladrões que estavam ao redor da vila. E dessa forma eles pegam uma carruagem, deixando Alma empolgada, mas Noel diz que só era divertido no começo, e a vila era tão longe que já já ela ficaria dolorida, e começa a explicar sobre os trabalhos dos Seekers, que além de limpar os abismos, caçavam monstros, prendiam criminosos, procuravam tesouros e exploravam locais. Mas problemas com ladrões eram algo que o senhor local devia cuidar, mas nesse tempo o vilarejo podia ser destruído antes da ajuda chegar. Então eles podiam pedir a ajuda dos Seekers, e como essa vila era pobre, eles não podiam esperar uma recompensa, mas pelo menos servia como teste, o que Alma considerava ótimo e faz Noel se lembrar de seu antigo grupo. E depois de um tempo eles chegam na vila onde passariam a noite, e no dia seguinte iriam para Mintes, mas a maioria das hospedarias estava lotada e com sorte eles encontram um quarto. E Noel diz que Alma podia ficar com a cama e ele dormiria no chão, mas ela diz que podiam dormir juntos. Afinal, era sua irmã mais velha, deixando Noel indignado e envergonhado. E quando ele sai do banho, Alma admira seu grandioso e maravilhoso corpo com músculos delineados, o que era uma pena, já que era preciso muito trabalho duro para conseguir esse corpo, mas não importava o quanto ele treine, nunca iria se comparar a lutadores da linha de frente. Afinal, trabalho duro não alcançava talento, e se ele fosse um guerreiro como Overdeath, ele se tornaria o Seeker Supremo, deixando Noel surpreso, mas ele manda ela fechar os olhos e dá um peteleco em sua testa, porque era pra ela cuidar da própria vida, e manda a garota pro banho. E enquanto ele estava deitado, ele se lembrava das palavras de Alma, porque era quem mais sabia daquilo, e se lembra de seu avô dizendo que iria treiná-lo pra ser o melhor Seeker de todos. E dessa forma encerramos mais um episódio. Muito obrigado que ficou até aqui. Não se esqueça daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!